Aí você está até na Bíblia, não está? O maior deficiente visual é aquele que não quer ver? É aquele que não quer ver. Mas às vezes que não tem ainda a condição de ver. Não despertou ainda para a condição de ouvir e de ver a verdade que está manifesta em toda parte, em todos os lugares. Então fica com a mente pequenininha, limitada, birrento, brigão, reclamão, resmungão, infeliz. Essa caligrafia também é muito bonita, né? Ela está escrito palavras amorosas. O caractere que está mais perto da parede lá dos fundos é ai. Ai quer dizer amor. E a palavra daqui quer dizer go. Palavra de amor. E é uma insistência do fundador da nossa escola do século XIII que a gente saiba falar com amor. Que possamos nos comunicar com palavras amorosas. Se o sentimento de amor ainda não surgiu, pelo menos a palavra que seja gentil e amorosa. Que não seja grosseira, dura, rude, né? Pesada, agressiva. Uma palavra que seja amorosa. Não é mentirosa, é amorosa. Você pode falar a verdade de uma maneira muito gentil. E você pode também falar a verdade de uma maneira muito rude. Como no trânsito. Você pode buzinar o carro devagarinho. Você viu que a pessoa na sua frente está meio distraída, falando celular, andando meio em zigue-zague. Cabe você a dar uma alerta. Oi! E não falar... "Arr!" E a pessoa fica brava, né? Sabe-se lá o que está se passando na cabeça do outro, né? Que problema está vivendo. E, de novo, não somos a palmatória do mundo. Nós não estamos aqui para reformar o mundo e bater nos outros se eles não fizerem como a gente quer que seja feito ou como achamos que tem que ser feito. Mas como compreender por que estão se manifestando dessa forma? E como é que eu me manifesto? Será que eu também me manifesto assim? A minha superiora, eu fiquei 12 anos no mosteiro no Japão. Tem livros lindos aí dela, tem 2 livros dela que eu traduzi, que ela pediu que a gente traduzisse, né? Um deles chama Para uma Pessoa Bonita. E ela conta nesse livro de uma... Ela é uma professora da cerimônia do chá, que é uma cerimônia muito linda, ela é toda feita em silêncio, ninguém fala nada na sala, você ouve o barulho da água fervendo, é muito bonito, sabe? A fragrância do chá que você põe na xícara, põe água quente em cima, é um chazinho macerado, um pozinho, é uma delícia. E ela contando que ela tinha uma aluna que era chamada a Sombria. Estava todo mundo alegre na sala, apreciando, né, um docinho gostoso, porque você compra um docinho especial, não é doce de qualquer dia, não, né? Um docinho especial para aquela estação do ano, para aquele dia, daquela cor, daquele formato, e tem um chazinho especial, então tudo é muito cuidado, né? A pessoa que faz a cerimônia do chá, geralmente é um praticante zen budista, os mestres das casas de chá são monges, que passaram tempo no internamento budista, né? Como ficou o Leonardo Cohen, que morreu há poucos dias, né? Aquele cantor, aquele compositor e cantor, né? Que também ele era um praticante zen budista na Califórnia, né? E o que a gente aprende como praticante? É limpeza, é faxina. Primeira coisa que você aprende num templo é limpar. Então, quando você vai fazer uma cerimônia do chá, a primeira coisa que você faz, o dono da casa, é limpar cada canto da sala de chá. Não delega isso para ninguém, porque vai parecer e vai ficar muito visível se tem uma poeirinha na sala. E depois o arranjo de flores que se faz é muito pequenininho. Tem um tokonoma, é um nicho na parede. Nesse nicho da parede você coloca às vezes uma caligrafia com uma palavra ou duas de sabedoria, de inspiração, e um vaso de flores com flores naturais, simples e poucas. Às vezes uma só. Porque se você ver uma, você vê todas. Mas quando você vê muitas, às vezes você não vê nenhuma. Então essa simplicidade, essa ideia de que menos é mais. Então a sala de chá é muito crua, muito simples, e as pessoas estavam lá todas, ela ensinando como é que faz o chá, e pouquíssimas explicações, é mais por copiar e por ver o que ela fazia, né?
E diz que estava todo mundo feliz quando chegava a Sombria. Ela entrava na sala já com aquela cara assim. E todo mundo que estava alegre ia ficando triste junto. Ninguém mais ria, ninguém mais falava nada porque a Sombria chegou. E o que ela comenta sobre isso? Tomara que eu nunca seja assim. Deve ter causas para que este ser humano se manifeste dessa forma. Mas em vez de criticar e achar ruim, ela diz, eu preciso fazer um esforço para que nos lugares que eu chegue, eu não leve a tristeza e o peso. Então, de algumas pessoas, a gente aprende alguma coisa, eu quero ser como essa pessoa. Outras a gente vê e diz, não, eu não quero ser como esta, mas eu preciso fazer esforço. Porque como é que eu sou? Eu chego nos lugares e as pessoas se alegram, vocês, cada um de vocês, onde você chega, as pessoas se alegram de vê-la? Ai, que bom que você chegou. Eu faço, ai, ela chegou. Aí você diz bom dia, quer dizer, alguma coisa está errada. Eu tive uma experiência interessante quando eu morava no Japão. Eu ficava no meu mosteiro em Nagoya, um mosteiro feminino. Trabalhava muito, fazia muita faxina. Se precisar de uma faxineira, garanto que não vai ficar um cantinho sujo, já que a gente foi bem treinadinha lá. Mas, de tempos em tempos, eu ia até Tóquio, no templo desse monge que eu falei que veio aqui há poucos dias. E eu, sendo monja, quando a gente está no mosteiro, a abadesa diz assim, agora você é monja. Você não é mais uma pessoa comum, então comporte-se de acordo. Onde quer que você vá, é um discípulo de Buda que está indo, não é uma pessoa comum. Então não entre na loja de qualquer jeito, né? Não fique comprando um monte de guloseima por aí, porque está todo mundo te olhando. E você representa um discípulo de Buda. Não é você, pessoa que nasceu em tal lugar, do pai e da mãe, né? Você agora entrou numa ordem religiosa e você representa essa ordem. Então a gente saía muito compenetradinha na rua. Por que eu estou contando a história agora? Estava lá no mosteiro, entrei no mosteiro, a monja no mosteiro, eu com as minhas coleguinhas no mosteiro. E ela estava contando a menina que era sombria, né? Não quero ser sombria. Ixi, agora esqueci. É? Então, fui em Tóquio visitar o monge. Eu ia lá, então eu era monja. E monja tinha que ser monja. Então a monja só saía para fazer enterro, fazer missas memoriais, e fazer as liturgias, e praticava zazen. Eu era muito séria. E tinha uma porção de mulheres nesse templo. A esposa do monge, nós monges podemos nos casar na nossa ordem, tinha a esposa do monge, 2 filhas dele e um grupo de senhoras que se revezavam ajudando na limpeza, em receber pessoas, fazer chá, lavar roupa, enfim. Ele tinha algumas pessoas contratadas que variavam cada dia da semana, era uma senhora diferente que viam, eram membros do templo, eram pessoas que praticavam com ele, mas que também precisavam de um dinheirinho extra e uma vez por semana iam lá fazer um servicinho e ganhar um dinheirinho. E eu descobri que elas não iam com a minha cara, elas não falavam comigo, mal me cumprimentavam. E eu cheguei para a minha superiora e disse assim, tem alguma coisa errada. Eu vou lá no templo, faço tudo direitinho, fico do lado do monge o tempo todo, tudo que ele pede eu faço, mas as senhoras, elas não me falam direito comigo. Elas dizem assim, você já experimentou fazer faxina lá no templo, que nem você faz aqui no mosteiro? Eu falei, não. Eu não sou monja, elas são leigas, né? Eu sou monja. Ela disse, você está entendendo tudo errado, minha filha. Vai lá e faça a faxina. Eu esperei na próxima ocasião, né? Eu ia raramente lá, uma vez por ano. Na próxima ocasião que eu fui, eu cheguei lá, comecei a fazer faxina, limpei banheiro, passei aspirador nos tapetes, fiquei na cozinha lavando louça. No dia que eu fui embora, todas as senhoras foram até a porta se despedir de mim. E eu não tinha tido a sensibilidade de perceber que eu estava excluindo. Eu estava fazendo tudo tão certinho, né? Mas eu estava causando um desagravo tão grande. E eu não percebia o que era. Se eu não tivesse falado com a minha superiora, eu talvez nunca tivesse percebido. Por que essas pessoas não estão gostando de mim? Porque eu não estou participando ativamente do que elas fazem. Eu estou me separando. E uma coisa que eu aprendi no Japão, que eu achei muito interessante, é que as pessoas que ajudavam, elas comem na mesa.
Não tem história que empregado come separado. Come junto na mesa. A pessoa que prepara a comida senta na mesa e come com você. Ela não come em outro lugar, nem outra comida. É uma inclusão tão interessante, né? Porque a gente vem de um Brasil que não era muito assim antigamente, né? A pessoa prepara a comida, faz a alimentação, e ainda come separado e às vezes nem come a mesma comida, né? Em alguns restaurantes é assim. Eu tenho um praticante aqui que ele trabalha de garçom num restaurante, serve nas mesas, e eles não... a comida deles é diferente da comida que é servida nas mesas. A gente fica falando que interessante, né? Imagine você serve uma coisa gostosa, cheirosa, que você nunca vai comer, que é proibido para você comer. Não é uma discriminação? E isso eu achei tão interessante que lá todos nos sentávamos juntos na mesa. Mas tem uma ordem para servir, claro, né? No Japão, o dono da casa come primeiro, o monge principal, o responsável pela casa, é o primeiro a se servir. E depois vai mais numa certa hierarquia. Se tem outros monges e monjas, são servidos em seguida. Depois vem a família. E, como sempre, a dona da casa é a última. Ela come o restinho dos pratos, não só dos filhos. Mas isso ainda está mudando no mundo, né? Vocês não estão ouvindo aí? Não! Venham mais para cá. Venham, cabe. Venham, estou falando de verdade, venha. Vem aqui, ó um caminho. Se você levantar, eles entram. Eu estou falando coisas tão bonitas. Pode trazer sua bolsa, seu computador. Não deixe o computador aí fora. Já que eu fiquei em pé, facilita, né? Podem sentar-se aqui. Você quer vir mais para cá um pouquinho? Aí você fica aqui na frente. É? Ai, um chãozinho aí. Almofadinha, chãozinho. Aqui cabe mais. Aqui do lado de cá. Tem um banquinho. Pega aquele banquinho para cá, pega. Olha que esse banquinho, que gostoso. Você senta de joelhos e põe um banquinho. Agora você tem que tirar o sapato, só isso. Em cima de tatame, aproveito para ensinar. Em tatame não se anda de sapato. Em madeira se anda de sapato, em tatame não. Em tatame a gente só anda descalço. Vocês viram em filme de samurai? Só o samurai, quando está lutando com a espada, que ele entra com o sapatinho dele no tatame. Fora disso, é porque ele tem que sair correndo depois. Ele mata uns dois e sai a toda, né? Aí, ó. Pode sentar aí. Pode sentar no chão. Pode tirar esse emborrachado que é quente. Estou falando, é quente. Isso. O emborrachado a gente põe embaixo do banquinho, ó. Muito bem, tá melhor, não tá? Ainda tá fresquinho, a janela aberta. Agora estão ouvindo? Agora vocês contem para eles tudo que eu falei. Vocês estavam sem ouvir. Eu estava contando uma história lá do Japão. Eu estava no mosteiro sendo treinada para ser monja, e então a abadesa dizia: monja se comporta desse jeito, monja reza, monja decora os sutras, né? Monja faz ensinamentos, faz liturgias. E eu ia para um templo de Tóquio ajudar esse templo, um monge de Tóquio ajudar, não, ele que me chamava, né, para me ensinar algumas coisas. E eu ficava muito pertinho dele, do monge, né? E ele me dava aulas, eu fazia liturgias com ele, ia fazer enterros, fazia cerimônias memoriais, rezava muito, decorava todos os sutras. E me sentia assim bem importante, mas eu entendia por que muitas das mulheres que ajudavam no templo não iam com a minha cara. Até que eu descobri, que eu falando com a minha superiora, que eu não ajudava elas. Lava a louça, limpa o chão, limpa banheiro, recebe as pessoas, faz chazinho, seja humilde, faça qualquer coisa. A tarefa que você está fazendo é a melhor de todas, porque você está fazendo. Não existe tarefa superior ou inferior. É a mesma coisa de lavar louça. Você pode lavar louça como uma pessoa iluminada, com uma pessoa que está em plena atenção e sente a textura da água, sabe a quantia exata que você vai usar de sabão ou não vai usar, sabe a esponja que você está usando e como você está lavando. Não deixa nenhum grão de sujeira dentro da pia. Nada. Não vai comida para dentro da pia, né? Você tira tudo dos pratos antes de lavar. E fazer com atenção, com presença. Não é fazer pensando em outra coisa, o que é que eu vou fazer depois do que eu fiz antes, conversando com alguém.
Isso é uma maneira, você lava prato como um ser iluminado, ou não. Você pode ter duas pessoas lado a lado lavando prato, e você vai perceber. Uma está inteira na sua tarefa, outra não está. E isso serve para qualquer atividade. Qualquer atividade. Atividades intelectuais, atividades simples do dia a dia, de relacionamentos humanos, até de sexualidade. Você está presente ou está pensando em outra coisa? Está viajando? Não é? Tudo que você faz. Para o banheiro. Tem um mosteiro no Espírito Santo, é um monge que é da minha ordem, chama Daiju. Ele é muito querido, ele chegou muito antes de mim no Brasil, ele ficou 5 anos no Japão, voltou para cá e teve grandes dificuldades de abrir esse mosteiro em Ibiraçu, que é perto de Vitória, né? Ele ensina pessoas da polícia militar. Tem crianças que vão lá ter aprendizado das escolas públicas das cidades da redondeza para falar sobre o meio ambiente, o lugar é belíssimo, é imenso, era uma fazenda. E a polícia militar vai lá aprender a fazer meditação, a lavar prato, a sentar em silêncio, a ter plena consciência. Para quê? Para ficar mais esperto. Os samurais praticavam meditação para quê? Para ficar ligadão. Né? Para saber, você sabe pelo cheiro se é um homem ou mulher que está se aproximando e você sabe a distância. Se estiver ligado. Se estiver desligado, tem acidente, a pessoa vem, te assalta, você não percebeu. Por quê? Porque estava no outro mundo, né? Estava viajando em outro lugar, não estava presente onde você estava. Então era muito usado pelos samurais a prática do zazen para ficar acordado, para ficar desperto, né? E é importante a gente se lembrar disso. Não é bom que a gente seja acordado no mundo? Ou zumbi é mais legal? Outro dia não teve um grupo de zumbi lá na praça, perto do Teatro Municipal, fizeram uma demonstração, o Dia dos Mortos, não foi? Comecinho de novembro, tudo desenhado de zumbi com as cabeças caídas. Ai, que feio. Eu não posso ver essas coisas, pois eu não durmo. Quer dizer, eu fico impressionada, eu tenho sonhos assim feios, de coisas impressionantes. Eu procuro ver só coisas bonitinhas. Não muito bonitinhas, mas eu procuro ver. Eu não vou atrás de crimes, não vou atrás de saber de coisas feias que estão fazendo por aí. Não é que eu vou me esconder. Eu vejo o noticiário, e de vários canais, porque cada um noticia de um jeito, né? E acho muito importante quando tem pessoas comentando, pessoas de outras áreas comentando, né? Como filósofos, professores de história, né? Advogados, economistas, né? Comentando as notícias, né? É importante isso. Porque às vezes você vai pegar uma visão muito unilateral, né? E é importante saber o que outra pessoa pensa isso, né? Como é que nós podemos pensar juntos a realidade, né? Como é que o olhar de alguém modifica o meu olhar e logo modifica a realidade? Aquilo que eu acho que é deste jeito, alguém vem e fala, mas olha, e se fosse assim? Você já pensou dessa maneira? E fala, olha, nunca, né? Que interessante. Meu professor no Japão, eu tive um grande professor, um monge japonês, e ele dizia assim, que dificilmente ele entrava em discussões com pessoas. Ele não precisava muito tentar afirmar o seu ponto de vista e dizer, veja como eu estou certo, né? E ele dizia que conversava, ele tentava explicar o seu ponto de vista, mas quando ele via que a pessoa não queria mais ouvir mesmo, que tem gente que não ouve nada, só quer falar, né? Aí ele ouvia o que a pessoa dizia e falava, que interessante, essa maneira de pensar também existe. Acabou a conversa, né? Não vou mais discutir, não temos mais nada a falar, porque essa pessoa pensa tão diferente de mim, eu nem sabia que essa maneira de pensar existia. E acabou. A gente não quer brigar? Não, você está pensando errado. O jeito certo é assim. Olha, assim é que é certo. Por quê? Se a pessoa não quer ver, né? Aí você está tendo a Bíblia, não está? O maior deficiente visual é aquele que não quer ver? É aquele que não quer ver. Mas às vezes que não tem ainda a condição de ver. Não despertou ainda para a condição de ouvir e de ver a verdade que está manifesta em toda parte, em todos os lugares. Então fica com a mente pequenininha, limitada, birrento, brigão, reclamão, resmungão, infeliz.
Quando a nossa vida é tão curtinha. Pense bem. Quando alguém vive 100 anos, nossa, viveu 100 anos, né? Quer dizer que a gente vive menos que 100. Alguns morrem bem jovenzinhos. Eu tenho várias pessoas para quem eu faço orações aqui que morreram de todas as idades que vocês possam imaginar. Tem jovens, tem crianças, tem idosos, tem meia-idade. A gente morre com qualquer idade. Vocês sabiam disso? Qualquer hora é hora. A gente não sabe. E não é porque está doente. Tem nada a ver com isso. Tem pessoas muito doentes que, que não morrem. O cuidador morre e o doente fica lá firminho. O cuidador teve que cuidar tanto que acaba se morrendo e o que estava doente fica vivo.